Sim, de fato, o ecossistema da Sui está sendo um ambiente de oportunidades. Então a gente precisa saber a como explorar essas oportunidades. Por isso que hoje eu vou te ensinar de maneira completa como que faz para você comprar suas primeiras criptomoedas e até mesmo montar pools de liquidez no ecossistema da Sui utilizando as Cetos. A Sui é um dos projetos que mais chamam a atenção dentro do mercado cripto. Não é à toa, galera. Quando a gente fala da sua criptomoeda, desde agosto de 2024 até o início desse ano, que foi janeiro de 2025, ela entregou uma alta absurda de 600% e já era um ativo muito grande. E a gente vê que essa demanda continua, porque em dias de recuperação, como foi ali o finalzinho de abril para agora, no início de maio, a Sui também conseguiu entregar uma alta de praticamente ali 80%. Então a gente vê que é um ativo que tem uma demanda forte por investidores e além disso também tem catalisadores positivos porque a empresa está muito bem lá no mercado norte-americano. Mas eu vou te mostrar que não é só em preço. No mercado DeFi, que é o universo das finanças descentralizadas, a Sui também está se destacando muito. Hoje ela já faz parte das 10 maiores redes que a gente tem no mercado cripto, ganhando de players antigos como a própria Avalanche, e na demanda mensal a gente vê que ela teve um aumento muito forte. Foi o maior destaque se a gente acompanhar as 15 maiores redes de todo o mercado cripto. Foi um aumento de quase 55%. Então, as finanças descentralizadas, o DeFi na Sui também está com uma demanda alta. E explorando essas aplicações, a gente consegue ver as maiores. E cara, a Sui, ela tem aplicações de destaques, mas tudo é muito pequeno ainda no seu ecossistema. Então, a Sui Land, que é a maior, tem menos de 700 milhões ali de TVL, que é o total de dinheiro que tem dentro da aplicação. Só que olha que bacana, quando a gente pega as estatísticas, o gráfico do TVL, que é o total de dinheiro que tem dentro da rede da Sui, que mostra esses 2,8 bilhões de dólares, também tem uma recuperação junto com o preço. Então é um ecossistema que tem a sua demanda. E olha que bacana, quando a gente vai olhar as DEX, o volume dela até que mantém ali, principalmente quando a gente compara com o final do mês passado. Mas as FIIs pagas por aplicações, a Cetos é a principal aplicação aqui dentro. E quando a gente vai avaliar DEX, que são exchanges descentralizadas, a Suiland é um protocolo de empréstimos. A nave, ela é como se fosse um canivete suíço. Eu consigo fazer um swap lá dentro, eu consigo acessar uma ferramenta de empréstimos, produtos de liquid staking. Só que, por conta disso, o token dela não tem uma demanda tão forte. Mas ela tem um TVL até que alto. Só que quando a gente fala de exchange descentralizada, a de maior destaque é a Cetos, que hoje é a terceira maior aplicação do ecossistema da Sui. E mesmo sendo nativo do ecossistema Sui, também faz parte da Aptos, mas o TVL, que é o total de dinheiro, maior está na Sui. E cara, a Cetos, ela tá dentro das 10 maiores em volume. Então ela tá competindo com players ali, desde a PancakeSwap, Uniswap, Raydium, até os menores, como por exemplo o DEX da Hyperliquid. Mas é impressionante como uma rede que tem grande destaque, a maior DEX continua se destacando entre as maiores. E isso eu tô falando das DEX. Cara, quando a gente pega de rede, a Sui detém a quinta maior em questão de estatística de volume de todas as blockchains que a gente tem no universo das finanças descentralizadas. Então é importantíssimo a gente saber utilizar essa ferramenta. Mas primeiro, para começar a interagir com o ecossistema da Sui, temos que entender que ela é uma rede como se fosse uma Solana, ou seja, uma rede de primeira camada que não tem a linguagem de programação igual a da Ethereum. É uma linguagem própria. Então a gente precisa de uma carteira que se comunique com esse ecossistema. Aqui no site da Sui, que a gente pode acessar o site oficial através de plataformas como o CryptoRank, ó, tem o website aqui, CoinGecko, CoinMarketCap, mas no site da Sui a gente tem um botãozinho aqui de Get Started. E o Get Started é para interagir com o seu ecossistema. E o primeiro passo é criar uma carteira. Aqui já temos as mais utilizadas. Cara, basta escolher alguma. As primeiras são as mais utilizadas, mas também temos suportes de carteiras que já conhecemos, como a própria Phantom, que é a carteira que a gente interage com o ecossistema da Solana. Então, qualquer uma que você escolher vai atender. Lembrando, uma MetaMask, uma Phantom, uma Suiet, qualquer wallet de outro ecossistema, é tudo a mesma coisa. Só muda as comunicações dela. Então a gente vai utilizar a Suied, que é como se fosse a MetaMask da Sui. Então agora estamos prontos para interagir com as Cetos. Então no seu site principal, agora também com a carteira em mãos, no caso eu utilizei a Slush,
mas dentro daquelas opções você pode utilizar qualquer uma. Então já estamos com um saldinho aqui para começar a brincadeira e bora conhecer as setas. A primeira ferramenta é a ferramenta de swap, ou seja, assim como no título do vídeo, com essa ferramenta você aprende e entende como comprar as suas primeiras criptomoedas do ecossistema da Sui. Então aqui, ó, tela de swap, eu posso conectar minha carteira, primeiramente, né? Obviamente, aprovando aqui certinho. Eu posso utilizar o meu saldo em Sui, que eu retirei de uma corretora, mandei aqui para a carteira para começar as primeiras interações, e comprar um pouquinho de dólar, ou comprar outra moeda do ecossistema, como uma famosa aí, a própria DIP. Posso estar comprando aqui, por exemplo, uma 7 Sui por 144 DIP. Vou confirmar o swap. Assim como na Solana, eu acho as transações na Sui tudo muito baratinho. Primeiro a gente vai aprovar e depois aí vai fazer a transação, eu acho. Ah não, ó, swap completo. Close. Vamos conferir na carteira. Já consigo ver aqui, ó, os dois saldos, de Sui e de DIP. Então, a primeira ferramenta de compra, cara, é a mais simples. Pode ser complexo, por exemplo, você buscar a sua moedinha, mas já vou dar a dica. Pois a DIP que eu dei de exemplo, a gente consegue encontrar com facilidade o token oficial, porque a Cetos tem parceria, entre outros aspectos, tá? Mas digamos que você é aquele camarada que busca tokens novos. Essa plataforma Dex Screener é uma das principais plataformas dos degenerados. Por quê? A gente consegue acompanhar gráficos ali de moedas extremamente pequenas. Então, eu estou filtrando somente pela rede Sui e aqui na parte de cima a gente tem todas as exchanges descentralizadas que rolam as negociações. Você pode filtrar por Cetos, por exemplo, e você já visualiza que ela é maior porque fica ranqueado da maior para menor em volume. E aqui, por exemplo, às vezes você quer comprar esse token Blue. Vamos ver se eu procurando aqui, ó, aparece o token Blue. Olha, aparece, mas tem um Bloob, tem um Blue e tem um S-Bloob. Qual que é o verdadeiro? Aqui você consegue pegar o contrato do token, ó. Clico aqui no ativo. E vem aqui, ó, tem o contrato desse token aqui. Mas não garante que esse token não é um token fraudulento, né? Tem que fazer o filtro nessa página também. Às vezes procurar se um projeto é oficial. Por quê? Aqui no Dex Screener a gente encontra vários projetos, desde fraudes até projetos idôneos. Aqui em plataformas mais conhecidas como CoinGecko, CryptoRanking, CoinMarketCap, eles trazem tokens maiores que conseguem um registro para estar listando por lá. Então, por exemplo, a DIP, você poderia pegar o contrato oficial dela aqui também, ó. Tem aqui, ó, Sui contrato, só clicar em copiar. Mas nesse caso da Blue, que a gente só vai utilizar de exemplo, vem aqui, ó, cola o contrato do token. Já aparece aqui, tem até uma sinalização, não que quer dizer que isso daqui é fraude, mas que é um token muito pequeno, então tem que tomar cuidado. Então aqui é os primeiros passos para você comprar token. Agora tem outras ferramentas que incrementam essas compras. Por exemplo, a ferramenta de ordem a limite. É basicamente algo semelhante ao mercado de uma Bybit da vida, de uma Binance. Ou seja, eu posso utilizar, por exemplo, propriamente Sui, para comprar DIP, vamos comprar mais um pouquinho de DIP. Por exemplo, quero comprar 5 SUIs, comprar DIP, né, com 5 SUIs. Só que, quando a DIP atingir, no caso a SUI, vamos colocar em dólar, só para facilitar as contas. Então, vou colocar aqui o USDC. Quero comprar 100 dólares de USDC quando a DIP ela atingir 10 centavos. Você pode colocar aqui, no caso eu vou estar comprando 1000 DIPs, e eu quero que essa ordem fique aberta em torno ali de um mês. Então você posicionou uma ordem. Então isso daí é bacana para aquele camarada não ficar todo momento aí com a cara na tela do PC. Mas é uma ferramenta assim que eu não utilizo muito. Mas é uma ferramenta adicional aí para você conhecer. Caso tenha interesse, é bacana estar utilizando. Mas já aviso, moedas menores, às vezes pode ser que sua ordem não seja executada, tá bom? Então, beleza. A próxima aqui é uma ferramenta de DCA. Essa ferramenta, ela já está mais conhecida. Por quê? Uma PancakeSwap da vida tem essa ferramenta. A Uniswap, se não me engano, já tem. Eu não sei se a Radium e se a Orca tem também. Mas você consegue programar compras semanalmente, diária, mensal, automática, através da exchange descentralizada. Então vamos utilizar o mesmo exemplo. Ó. Eu vou utilizar 100 dólares para comprar Sui, tá? Esse investimento, ele pode rolar a cada uma hora, ou dia, ou semana, ou mês, e a gente faz essa relação de troca. Então, por isso que ele coloca de DCA, Dollar Cost Average, porque são compras frequentes, só que aí você determina ali, pré-configura a frequência dessas compras.
Então, novamente, não são ferramentas assim que eu garanto que você vai utilizar, mas você sabe que existe. Então, a qualquer momento ali que você precisar, você já tem ela em mãos, tá? Aqui na parte de cima, por último, a gente tem a área da DeepBuck. A DeepBuck, galera, dentro do ecossistema da Sui, ela funciona como se fosse um jeito de liquidez diferente. No mercado DeFi, a gente vê a maioria das liquidez de aplicações, de redes do mercado cripto, sendo inserida através de LP, como se fosse uma Uniswap muito grande ali, com diversas transações, pools de liquidez. As corretoras centralizadas, ela utiliza livro de ofertas, que são compras e vendas ali naqueles order books. A DeepBuck, ela tenta instalar isso na Sui, tanto é que a DeepBuck é da própria Sui. Então, essa ferramenta aqui que a gente interage conectando a nossa carteira, deixa eu colocar a senha aqui, ela é como se fosse o layout visual da própria DeepBuck. Isso daí é bacana, mas é um produto que está muito em fase inicial, tá? Para falar a realidade. Olha, ele nem está carregando. Deixa eu ver se eu atualizo, ele carrega. Ó, nem está carregando aqui. Ah, ele está com o serviço fechado, então a gente não vai interagir agora com ele. Então, como está muito no início, só confluir com o que eu estava falando. Então, beleza. Agora você já sabe utilizar a DeepBuck, as setas para comprar qualquer criptomoeda do ecossistema da Sui que você tem em mente. Agora a gente vai entender como gera liquidez no ecossistema da Sui. E aquela pausinha rápida que eu sei que o conteúdo tá bom, mas cara, fica o convite para você que tá gostando desse universo DeFi. Pois a gente está trazendo o Desafio DeFi. São 2 dias de muito conteúdo exclusivo sobre o universo das finanças descentralizadas. Ontem foi o primeiro dia, hoje é o segundo e último dia de muito conteúdo. Então não vacila, primeiro link aqui na descrição. E é na aba de Earn que a gente vai ter acesso a essa ferramenta. Então a gente tem a ferramenta de pools, farms e vaults. Vamos começar por ordem, entendendo o visual dela, depois a gente vai para a prática, tá? Então bora lá, ferramenta de pool de liquidez. Para quem já assistiu nossos vídeos de Pancake, de Uniswap, cara, é quase a mesma coisa, só que dentro do ecossistema da Sui, utilizando as setos, tá? Então aqui a gente chega, tem os pares de negociações daquelas moedas, como Sui USDC, FDUSDC e USDC, WOW e Sui. Então tem várias moedas que você pode prover liquidez e coletar uma taxinha disso, tá? Como a gente já comprou a DIP e tem o par aqui de DIP Sui, a gente vai fazer a exemplificação com esse par. Então como é que funciona? Clicando aqui em depósito, você vai abrir a aba do ativo, tá? E aqui a gente vai escolher o range, bem padrãozinho. Só que antes, a gente tem algumas informações bacanas para adicionar ali na aba de pools. Por exemplo, além dos pares de negociação, eu consigo ver o tanto de dinheiro que tem dentro do pool, o volume que rolou em 24 horas, as taxas que foram geradas em 24 horas e as recompensas do pool. Você tem que prestar atenção nisso, porque cada pool ele pode pagar um tipo de recompensa diferente. Então, quem provê liquidez para o par de Sui e USDC, ele recebe recompensas em setos e também recebe recompensas em Sui. Esse pool recebe recompensas em Sui e recompensas em dólar, que é esse FDUSD. Depois desse em Sui em W, depois desse em Sui em DIP. Então, na maioria das vezes é no próprio par do pool. Então é isso que você tem que prestar atenção. Não é como, por exemplo, outras plataformas que pagam diretamente num token da plataforma. Por exemplo, todos aqui recebem insetos. Isso daí é bacana até mesmo para o próprio token, tá? E aqui seria a rentabilidade anual. Então, se eu coloco $1.000 aqui, tem uma rentabilidade anual de 386%. São rentabilidades bacanas, por assim dizer, tá? E DIP e SUI, na minha opinião, caminham muito bem. Então, é um pool aqui que, cara, pode ser oportunidade. Então, vamos fazer aqui na prática. Beleza. Galera, aqui a gente não tem tanta enrolação. Quando eu abro aqui a aba do pool, ela já joga para mim a possibilidade de eu estar montando meu pool. Eu tenho aqui algumas estratégias pré-prontas, mas são estratégias nada parecida com uma meteora da vida. É só de ranges diferentes. E o que quer dizer o range, galera? Toda vez que a gente entra aqui no ativo, a gente tem os preços dele, né? Então, olha só, a DeepBuck ela tá caindo e a gente tem períodos de lateralização. No universo das provisões de liquidez, que são os LPs, a gente tem a possibilidade de oferecer liquidez dentro de uma faixa de preço. Então, não adianta, galera, a gente oferecer, por exemplo, ativos em um espaçamento de range muito grande. O que quer dizer? A gente tem suportes e resistências em um ativo. E eu consigo oferecer liquidez
para a galera que faz negociação desde os 6 centavos até os 25 centavos. Só que quando tem uma margem muito grande, beleza, eu estou oferecendo liquidez para todo mundo que negociar dentro desse range de preço. Porém, o volume acaba sendo menor. Só que quando a gente aproxima um pouquinho o zoom, por exemplo, ó, vou colocar no 4 horas, a gente vê que se eu tivesse oferecido liquidez nessa faixa de preço, a partir do dia 22 de abril, o volume ficou maior entre 16 centavos e 25 centavos. Então, quando a gente escolhe o range de preço, é nada mais, nada menos que a faixa de preço que você quer prover liquidez. Então, por isso que tem um certo tipo de análise técnica para a gente utilizar essa ferramenta. Então, vamos colocar aqui de exemplificação esses... Vou colocar aqui um pouquinho mais abaixo. Esses 20 centavos entre os 15 centavos. Tudo bem que aqui a gente está cotando o valor de SUI por DIP. Então, a gente teria que ver diretamente esse par de negociação. Então, eu posso voltar aqui, ó. Na DIP, aqui em Cetus tem ó, o par de DIP SUI. E como que eu consigo observar esse par de negociação? Aqui, ó, lá na parte de cima. Agora eu estou vendo o preço da SUI cotado em DIP. Vamos voltar aqui no pool. 0.011 DIP por SUI por DIP. 0.04 DIP por SUI. Então, eu acho que só inverteu aqui as ordens. Vamos alterar aqui, ó. Acho que a gente pode colocar aqui, ó. Ah, não, tá certinho. Então, beleza, tá tudo certo. É porque esse aqui é um range muito baixo, né? Ele coloca um minimum price, mas é menos 75%. Então, deixa eu mostrar a mesma análise técnica. Por que que a gente não vai utilizar esse gráfico aqui? Porque esse gráfico é de dólar para DIP. E eu estou fazendo de DIP para SUI. Então, por isso que a gente tem que imaginar essa faixa de preço aqui, tá? Então, nesse caso, o volume maior ocorreu aqui a partir do dia 22 também, só que de DIP por SUI foi entre os 0,45, vou colocar aqui, ó, um suporte, e também o 0,66. Então a gente vem aqui, ó, vamos colocar 45 e 0,66. Show? Olha só, ficou uma relação de 7% para baixo, que pode continuar caindo e a gente vai continuar provendo liquidez, e também 37% aí de volume. Automaticamente, ele jogou aqui eu para custom. Por quê? Eu mesmo que personalizei meu range. Então, beleza, galera. Já escolhi aqui o range que eu vou prover liquidez. Agora é só colocar os ativos. Como eu vou colocar o máximo de DIP, porém, tem uma negativa aqui de 7%, a relação de DIP está maior. Por isso que ele está pegando somente aqui 1.7 SUI. Então, vamos adicionar liquidez. Adicionando liquidez, vou colocar minha senha de novo. Beleza, vou aprovar. Show de bola, tá aprovado. E toda vez que você monta um pool de liquidez, ele entra como um NFT aqui na sua carteira, tá? Ó, tá aqui o NFT de Cetus. Show de bola. Gu, quero visualizar o meu pool. Consigo visualizar? Lógico, consegue. Aqui em pools, ó. Você pode vir aqui e positions. Beleza. Tá montada aqui a nossa posição de DIP e SUI. Show? Então, a gente já interagiu com a primeira ferramenta. Agora vamos para a segunda, que era de farms. Galera, farm é quase a mesma coisa. Por que que eu falo isso? É uma ferramenta de rentabilidade. Então, no caso, você pode criar uma posição nesse par específico. Esse par específico, ele tem uma rentabilidade maior que você pode colocar aqui, porque ela faz parte das pools que recebe incentivos do ecossistema da Cetus. Então, cara, é quase a mesma coisa. É uma pool de liquidez, só que são de pares específicos, que você recebe uma recompensa adicional. Cara, é basicamente isso, tá? Então não tem nem o que exemplificar. Quando você clica no pool, olha só, create a position. É a mesma tela que a gente visualizou. E eu vou além, porque em farms, a recompensa que está sendo incentivada são em tokens com paridade de tokens sintéticos, então não tem volatilidades nesse pool, a não ser o preço. Em Vaults também é praticamente a mesma coisa, só que é um pool de liquidez automatizado. Então, assim como o Farms, que é um pool de liquidez específico, uma rentabilidade específica, aqui é a mesma coisa. Então, olha só, eu tenho o mesmo par aqui de DIP e SUI, só que ele está Powered by Riddle. Tem as mesmas recompensas, tudo certinho, mas o APR dele é diferente. Então, quando eu clico aqui em depósito, olha só, é um pouquinho diferente. Eu não escolho o meu range. É um range automático, automatizado pela Riddle.
Então aqui eu posso depositar o DIP e SUI normalmente, ou posso utilizar a ferramenta de Zap, por quê? Às vezes você tem só DIP, aí você coloca aqui e eles fazem a conversão por detrás. Ou às vezes você tem só SUI, você tem aqui e eles fazem a conversão por detrás. Para você receber essa rentabilidade, tá? Então é só outro produto de rentabilidade. Agora o pool de liquidez é aquele raiz, que a gente escolhe o nosso range, parecido com uma Uniswap e Pancake. E nada disso aqui é uma dica de investimento. Estou apenas apresentando uma ferramenta poderosíssima do universo das finanças descentralizadas. Querendo ou não, o universo DeFi apresenta inúmeras oportunidades. Diversas blockchains apresentam demandas. E a SUI é uma delas. Na verdade, está sendo uma das mais fortes. E como você vai aproveitar as oportunidades, ou até mesmo interagir com essas oportunidades se você não sabe utilizar a principal ferramenta? Calma que agora você já sabe por conta desse vídeo. Então se você gostou, deixe esse like, isso ajuda demais a incentivar o nosso trabalho. Também, novamente, fica o convite, vamos participar do Desafio DeFi com a gente e conhecer muito mais desse mundo insalubre. Tamo junto, forte abraço para você e falou!